Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala daquela parábola extraordinária do pobre Lázaro e do rico Epulão. Trata-se de uma parábola que nos ensina muito a necessidade que nós temos de sermos generosos, de partilhar com os irmãos, porque, claro, aquele rico hedonista que só procurava prazeres, não se compadeceu daquele pobre à porta de sua casa, coberto de feridas, lambidas pelos cachorros. E, no entanto, também existem outras coisas que esta parábola nos ensina. Coisas que estão sendo esquecidas pelos católicos, porque, claro, nós estamos numa sociedade que não é somente moderna, é modernista. E o modernismo tem uma visão religiosa, assim, difusa. As pessoas acham que o importante é crer em alguma coisa. Afinal das contas, existe uma espécie de Deus. Quem é esse Deus não se sabe, né? Quem sabe é a força de Star Wars ou alguma coisa que o valha. O que é Deus? E a gente crendo em alguma coisa, procurando ser bonzinho, no final tudo vai dar certo. Pois bem, o Evangelho de hoje nos ensina que no final nem tudo dá certo. Ou seja, claro, deu certo para o pobre Lázaro, porque quando ele morreu, os anjos o levaram para o céu. Mas não deu certo para o rico festeiro. A palavra epulão quer dizer isto, que faz banquetes, banqueteador, por causa do seu egoísmo. E um homem egoísta, centrado somente em si mesmo, não aberto para Deus, para o seu amor, para a sua misericórdia, que não quis crer, que não quis se converter, que não quis obedecer os mandamentos de Deus, que não quis seguir aquele caminho que lhe tinha sido dado anteriormente. Estamos aqui no Antigo Testamento, por Moisés e Abraão e pelos profetas. Esse homem foi para o inferno. Então, aqui vem os pontos que a nossa sociedade moderna e modernista não quer aceitar. E, no entanto, faz parte da revelação cristã, faz parte dos dogmas mais importantes da fé católica. Número 1. Existe o inferno. Sim, existe um lugar eterno de tormentos, onde estão Satanás e todos os seus demônios, e são milhões e milhões, bilhões e bilhões de anjos que se revoltaram contra Deus e lá serão punidos para sempre. Neste inferno, nesse lugar de tormentos, nesta situação de punição e castigo eterno, também existem seres humanos. E provavelmente não são muito pouquinhos, não. São realmente muito numerosos. E como que o Senhor sabe disso? Bom, o Senhor disse, muitos tentarão entrar e não conseguirão. E por isso o Deus de bondade, Deus que se fez homem, Deus que se fez um de nós, o amor que se fez carne, Ele veio contar para nós essa parábola e isso é uma grande misericórdia dele. O primeiro ponto, então, é o inferno existe. O inferno é para sempre. O inferno é um lugar de tormentos e castigos eternos. Bilhões e bilhões de anjos e pessoas estão neste lugar. E pronto, e acabou, e é para sempre. Segunda verdade, que essa parábola nos ensina. Depois da morte não tem a segunda chance. Não, depois da morte não tem esse negócio não. Não, mas eu vou viver aqui desse jeito, etc., aproveitar a vida. Na hora da morte, eu me arrependo, ou quem sabe no processo da morte, lá depois que eu morrer, né, Deus vai aparecer, cara,
você não quis me ouvir durante a vida, mas quem sabe agora você me ouve, né? Deixa eu te dar uma segunda chance, ou então eu te mando de volta, como conta algumas piadinhas, né? Fulano chega lá no céu e aí Deus, vou mandar você de volta. Alguns filmes até mostram isso e fantasiam esse tipo de coisa. A pessoa que chega no céu e é dada uma segunda chance. Veja, abre parênteses. Eu não quero aqui refutar a veracidade das chamadas NDE, Near Death Experience. Near Death Experience quer dizer o seguinte, pessoas de morte próxima. E mostra pessoas que foram lá, apertaram a mão da morte e voltaram. Mas o próprio nome está dizendo que é Near Death, de morte próxima. Não quer dizer de morte constatada, averiguada, depois de 3 meses morto, voltou. Não, é alguém que estava morrendo. Cientificamente e humanamente foi considerado morto, mas teologicamente não morreu. E voltou. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é que uma pessoa que tenha teologicamente morrido foi colocada diante do juízo, não que ela estava para ser condenada, mas que ela morreu de fato. E com a morte vem o juízo. E com o juízo, o nosso destino é eterno. Vejam, isto é uma verdade católica. E uma verdade inquestionável. Com a morte vem o juízo e com o juízo nosso destino é eterno. Não existe nem um lugar de indecisão após a morte e nem uma segunda chance após a morte. As escolhas, as conversões, as mudanças que você tem que fazer é nesta vida. O próprio Jesus diz isso na parábola. O próprio Jesus atesta isso, ele não vai mandar Lázaro de volta, o rico de volta para tentar converter seus irmãos. Jesus não vai dar uma segunda chance para o rico. Não tem segunda chance. Você vai dizer assim, mas padre, pelo amor, Deus é amor, padre. Sim, Deus é amor e as pessoas vão para o inferno por culpa delas e não por culpa de Deus. Isso também é um dogma da fé. Não adianta, não se sinta tentado pelo diabo de pensar, nossa, mas então Deus é mau, ele não deu uma chance para as pessoas. Não, ele é bom e ele está avisando. Ele é infinita misericórdia, ele está dizendo, não vai ter outra chance, é esta. Ouçam. Agora, se vocês não ouviram durante o tempo da vida de vocês, depois do tempo de morte não vai adiantar ouvir. Porque o tempo que você tem é agora. O tempo que você tem de se converter é agora. Então, vamos ver essa parábola, analisá-la, meditá-la, introjetar 2 verdades que são verdades de fé, do dogma católico. Número 1, existe o inferno e ele não está vazio, ele não pode estar vazio. Número 1, porque existem bilhões de demônios. Para começar a conversa. E o próprio Jesus diz, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então existem também seres humanos no inferno e não me parece que sejam poucos. A gente pode debater sobre numerologia dessa coisa, mas não interessa. Para nós o que interessa é que tivesse somente um e que fosse eu. Tá? Então o inferno existe e os seres humanos vão para lá. Segundo, não pense em segunda chance depois dessa vida. Não tem segunda chance. Isso aí é coisa da cabeça dos espíritas, é coisa da cabeça de outra religião, mas não é a revelação divina que nós recebemos. A chance que você tem é agora, vamos nos converter. Com essas 2 verdades no coração, meus queridos, vivamos bem a Quaresma. Procure a confissão, procure o estado de graça. Vamos para o céu. Deus abençoe você.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.